Tá fumando, mãe? E nós? Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Papai, Oi. eu posso comer duas coisas? Pode. Já. Tá, uma boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Rebeca. Amém, Thalita. Amém, Luísa. Amém. Muito bom ter vocês aqui. Eu estou mandando aqui para algumas pessoas. Já já a gente inicia, tá bom? Tá certo? Estamos por aqui na luta, perseverando, tentando cada vez mais honrar o nome do nosso Deus. Tá? Deixa eu ver quem é que está entrando aí devagarzinho. Olha, já temos aqui algumas pessoas se manifestando. A Celinha e a irmã Chaguinha, boa noite. Irmã Chaguinha e a irmã Celinha. Dáurea, boa noite. Lucas, boa noite. Ana Cláudia, boa noite, Ana Cláudia. Deus abençoe vocês, sua família. Dáurea também, já foi falado aqui. Eu vou mandar aqui para outras pessoas que estão aqui falando comigo, viu, gente? Aí eu volto aqui, fica aí matando a saudade do pastor. Eu só vou aqui no zap mandar para alguma pessoa aqui, tá bom? Só um momentinho aí. Agora, viu? Beleza. Vamos cantar um hino. Depois vamos logo para a nossa meditação do devocional, tá? Tudo bem? Creuzinha, boa noite, Creuzinha. Boa noite, minha irmã. Abraço aí para a dona Loura e para o seu Antônio, nosso pai, nossa mãe. Vitor, boa noite, Vitor. Vitor Rodrigues. Abraço. Amanda, boa noite. Tassiana, boa noite. Tá? Tassiana Campelo, opa. Certo. Débora Nascimento, boa noite, querida. Samuel e Débora conosco. O Luiz Antônio deve estar trabalhando, né, Débora? Manda um abraço forte para ele, tá? Boa noite, família Lopes, nosso irmão Dedé. E acredito que toda a família estão a assistir esse momento, tá? Se quiser compartilhar com algum indivíduo aí, tá? Vocês podem compartilhar. Peguem o cantor cristão, abra no hino 155, para adiantar aí. A mania aqui de colocar a mão no nariz, né? Eu vou ter que prender minhas mãos aqui, para não coçar meu nariz. Ontem à noite, né, tivemos uma lua muito bonita, uma lua especial, né? Uma lua bem especial. Ontem fomos dormir bem tarde, eu principalmente, 3h30, eu ainda estava ali um pouco no terreno, observando a lua, observando as estrelas e contemplando a criação que o Senhor nos deu para ser contemplada, tá? Como hoje é quarta-feira, nós faríamos culto de oração, né? Sempre nas quartas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, querido. Um abraço na família, tá bom? Se você, porventura, quiser compartilhar algum pedido de oração aí, tá bom? A saúde de alguém, né?
algo da família. Se você quiser compartilhar alguma coisa que você quer também agradecer a Deus, né? Coloque aí alguma coisa. E como os irmãos já estão vendo também, assim como eu acredito que nós podemos compartilhar aqui e no nosso tempo de oração mais tarde, depois do nosso devocional, você pode então orar, colocar diante de Deus esses pedidos e até mesmo alguns agradecimentos, tá? Lailton Moreira, boa noite, meu irmão, grande abraço, tá bom? Para você, esposa, para a filhinha, para toda a família aqui, toda a família de vocês. Margarida, boa noite, Margarida. Helena, boa noite, Deus abençoe, Margarida. Renata e Anthony, e aí, Anthony Teles, meu cunhadão, abraço, Anthony, para você e para Renata, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Marcelo Almeida, boa noite, Marcelo, boa noite. Vamos orar, tá? Obrigado, Pai, obrigado, Deus, obrigado, eterno Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá, obrigado pelo teu sustento, obrigado pelo teu encorajamento, obrigado pela alegria de poder estar na tua presença, em qualquer circunstância. Abençoa, Pai, abençoa todos aqueles que estão nesse momento compartilhando comigo a tua palavra, tendo esse momento de devocional. Que a tua graça, que o teu poder esteja sendo manifestado em cada uma dessas vidas que estão conosco. É a minha oração, pedindo a tua ajuda naquilo que queremos compartilhar com esses que estão a me escutar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cantor cristão, número 154, tá? 154. Não vamos ter o piano hoje. Karine vai estar ali com as meninas no berçário, fazendo alguma atividade. E eu vou estar aqui com vocês, tá? 154 do cantor cristão. Assim, vamos cantar, tá? Se você sabe, se você conhece, cante. Se não conhece, escute a minha voz. A minha voz. Pense na voz. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, todos. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
Sim, firme nas promessas de Jesus. Quarta, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Antes de começar a nossa meditação, irmã Sônia, boa noite, Deus abençoe. Emerson também, boa noite. Neto, abraço para todos, Neto. Aí na sua casa, irmã Lucinha, Núbia, Marta, quem se encontra aí, tá bom? Manda um abraço. Tainá Estela, Deus abençoe, Tainá, a sua vida grandemente, tá bom? Grande abraço para vocês, toda a família, tá? Neto, tá com saudade, Neto? Também tô com saudade. Mazé, minha sogra, Deus abençoe, Mazé. Deixa eu me ver, algo aqui. Tô querendo me lembrar quem é Tainá Estela, ó. Dê um oi aí, Tainá Estela, só para mim poder refrescar a minha memória, por favor. Hein? Me ajude aí a lembrar de você, Tainá. Tô achando parecido com o filho do pastor Maurício. É? Você mesmo? Então dê aí um ok, para mim poder lembrar de você, tá? Se você puder. Bem, meus irmãos, no último devocional que nós fizemos, domingo à noite, nós começamos a falar sobre um assunto muito importante. Eu acredito que a soberania de Deus, a crença, a fé nesse assunto, a fé nas verdades que vem da palavra do Senhor, verdades estas que apontam para uma verdade maior e absoluta. Acredito que isso acredito que a fé na soberania de um Deus que de forma onipotente governa, sustenta, executa a sua vontade, a fé nessa doutrina faz muita diferença na vida do verdadeiro cristão. Faz muita diferença. Hoje eu não quero diretamente aplicar essas verdades de forma, claro, prática nas nossas vidas, mas eu quero continuar a compartilhar com vocês algumas verdades acerca da soberania, alguns direcionamentos aos quais apontam para a soberania de Deus. No domingo passado, nós falamos sobre Deus e tocamos que o Senhor, Ele cuida, Ele é soberano nos mínimos detalhes, nas coisas que parecem acontecerem aleatoriamente. Lembra? Falamos sobre o cabelo que cai da cabeça, falamos sobre o passarinho, mas falamos também que a soberania de Deus atinge as coisas pequenas como também as coisas grandes, as coisas distantes e as coisas mais perto. Tudo, nós falamos algumas áreas. A sua criação, Ele criou, Ele se sustenta e Ele administra de forma perfeita tudo aquilo que Ele mesmo criou. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos tratar de alguns pontos e eu não quero ser tão exaustivo, porque é um assunto muito extenso, mas eu quero falar hoje também, continuar falando sobre a soberania de Deus em algumas situações, em alguns aspectos da humanidade, das coisas que norteiam toda a humanidade, tá bom? Antes de ler, de compartilhar esses tópicos, eu quero ler
com vocês novamente o mesmo texto que nós lemos domingo último. Lá no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 46, verso 8 ao verso 11, tá? Isaías 46, do versículo de número 8 até o de número 11, onde a palavra do Senhor nos diz: lembrai-vos disto, ó prevaricadores. Não, lembrai-vos disto e tende ânimo, tornai-o a sério, ou tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Assim diz o Senhor. Versículo aqui bem forte, quando Deus fala: o meu conselho permanecerá de pé. Lembra, conselho aqui nos dá o significado de vontade também. É uma palavra bem abrangente. O meu conselho, os meus desígnios poderia ser: permanecerá de pé. Aí na sequência, farei toda a vontade. Eu quero ir com vocês também no Novo Testamento, lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no seu tempo. Por favor, vá lá para Efésios 1. Efésios capítulo 1, onde Paulo falando sobre a soberania de Deus na salvação e tudo mais, e ele fala, eu vou ler o versículo 5, onde está escrito: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Olha o que Deus fala: segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 9, pula aí para o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, era em Cristo. Pule para o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Repetindo essa última frase: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, a soberania de Deus é necessária para que estejamos seguros em qualquer situação, meus irmãos, sejam situações boas ou situações ruins. Diante de tanto caos ao nosso redor, não podemos nos afastar desta verdade absoluta. Que verdade? Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Lembra que eu tentei enfatizar isso? Eu quero colocar isso bem forte em nós. Tá bom? Isso não pode ficar de forma alguma como uma nuvem sobre nossos pensamentos, nuvem de dúvidas, nuvens de incredulidade, nuvens de desconfiança. Então, Deus é absoluto. Deus, ele é soberano. E lembra quando eu disse para vocês, quando eu fiz com que nós pensássemos, se Deus não exercesse a sua soberania onipotente e absoluta, ele não seria Deus.
É a vontade do Senhor. É a vontade dele que será executada. Tudo está aos pés desse grandioso Deus. Se você não crê neste Deus, você vai crer em tudo, menos em Deus. Porque a própria palavra, o próprio nome de Deus, lança sobre o próprio nome essa prerrogativa de ser alguém, de ser uma pessoa perfeita, uma pessoa soberana, uma pessoa justa, uma pessoa eterna, um alguém que está de uma forma poderosa, que está de uma forma misteriosa ao mesmo tempo, governando tudo que se passa, como eu disse, quer no céu, debaixo da terra, quer em cima da terra. Então, quando você fala Deus, você não pode crer em Deus de qualquer forma. Você não pode abraçar Deus limitando-o segundo a sua vontade. Ao contrário, é nós, seres humanos, que devemos nos dobrar diante de um Deus que executa a sua vontade de acordo com como Ele quer. Tá bom? Então, fique com isso na sua mente. Quando você falar sobre Deus, quando você pensar sobre Deus, em Deus, quando você estiver matutando na sua cabeça sobre Deus, sobre o Senhor, né? Até mesmo diante de muitas dúvidas e questionamentos que são normais para qualquer pecador, né? Eu tenho meus questionamentos, eu tenho minhas crises, eu tenho. Somos iguais nesse sentido, tá bom? Mas essas minhas crises, esses meus pensamentos que muitas vezes vêm de forma duvidosa, ou criar algum sentimento ou pensamento errado em relação a Deus, não me pode de forma alguma fazer com que a minha percepção da grandiosidade e de uma soberania exercida por um Deus onipotente seja minado, né? Quem é limitado aqui sou eu. Quem é pecador aqui sou eu. Quem é criatura aqui sou eu. Tá bom? Então, a humanidade, diante desse Deus tão grande, desse Deus tão poderoso, ante os pés do Senhor, tá? Então, vamos lá. Falado essas considerações, que já foram 10 minutos de introdução, né? Eu tenho feito esses devocionais, mas são os devocionais mais compridos que eu já vi. Mas vamos lá. No estresse. Amém, igreja? Vocês têm hora para dormir aí, tem? Eu tenho hora para dormir, não. Pois bem, vamos seguir à frente. O primeiro tópico que eu quero com vocês sobre a soberania de Deus continuando alguns pensamentos que nós começamos no domingo, é que Deus é soberano sobre as nações, né? Deus, ele é soberano sobre as nações, né? Se você já leu o Antigo Testamento, acredito que deva ter lido, você vê grandes nações se levantarem. A própria nação de Israel é o Senhor com a sua soberania, com a sua onipotência e a sua vontade formada. E assim toda e qualquer nação do Antigo Testamento e do Novo e dos nossos tempos também. Você vê grandes nações, Egito, Babilônia, Síria e, como eu falei, o próprio Israel. Você vê tantos povos se formando,
Você vê tantos reis se levantando, você vê tantos príncipes e autoridades mundiais, né, se levantando sobre a terra. E diante de tantos nomes e de tanto poderio exercido por nações, por reis, por governantes, eu quero lhes falar que diante de todas essas autoridades que se levantam, Deus, Ele é soberano sobre todas elas. Eu quero ler algumas porções da palavra do Senhor. Daniel capítulo 2, no Antigo Testamento, versículo 21. Corre a tua Bíblia. Eu sei que você já deve ter lido a Bíblia hoje, tá? Mas pegue a tua Bíblia, vá lá para o livro de Daniel, fica no Antigo Testamento. Daniel é um dos profetas menores. Ezequiel, Daniel, tá bom? É depois de Ezequiel. Então no capítulo 2, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Deus fala, tá? É Ele quem muda o tempo e as estações. Olha Daniel aqui falando sobre Deus. E aqui falando sobre as estações. É Deus quem muda o tempo, né? Aqui, mas vamos falar sobre as nações. Olha a continuação. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Tá? Fixe isso. Ele diz: remove reis e estabelece reis. Olha Daniel capítulo 4, vá um pouquinho aí adiante. Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos. 4,17. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Tá? Veja bem. Veja, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo aqui na tua Bíblia e na minha, deve estar com A maiúsculo. O Altíssimo aqui não é qualquer pessoa. O Altíssimo aqui é Deus, é o Senhor, é o Criador, é o sustentador, é o soberano, é o governante eterno de todas as coisas. Então, o Altíssimo, diz o texto sagrado, que tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu quero dar mais palavra para você, tá bom? Provérbios capítulo 21. Vamos lá para Provérbios capítulo de número 21. Para lá, corre comigo. Provérbios 21, versículo de número 1. Diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Tá? Veja que versículo maravilhoso, que versículo tremendo. Como ribeiros é um riacho, é uma corrente, são águas que correm de lá para cá. Como ribeiros, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Tá? Então deixa-me falar aqui para tentar fechar esse ponto aqui. Qual foi o ponto? Deus é soberano sobre as nações. Tá bom? Veja, nenhuma decisão de presidente, governador, reis, magistrados, príncipes, autoridades, veja bem, nenhuma decisão que as nações tomam e irão tomar acontece de forma aleatória ou independente. Tá bom? Tá certo? Tá ok? Tá ligado aí?
Todas as nações, o próprio Isaías fala, são considerados por Deus como um pingo num balde. Deus, de forma soberana, de forma misteriosa, de uma maneira a qual nós, limitados, não conseguimos ainda entender. Deus está movendo a história da humanidade segundo o conselho da sua vontade, e isso está diretamente ligado, meus irmãos, às nações que regem toda a terra. Certo? Vocês podem dizer um amém aí para nós? Salmo, agora vai lá para Salmo, Salmo de número 33. Eita. Salmo 33, versículo 10 a 11. O que o salmista aqui nos revela. Salmos 33, versículo de número 10 e 11. Diz assim: o Senhor, Salmo 33, 10 a 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Diz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Tá? Ok, estão compreendendo aí? Porque isso é importante nós compreendermos, irmãos. Porque isso faz toda uma diferença na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que tem Jesus e que teme a Deus, o Senhor. Porque isso é tão importante para nós, para mim e para você. Não é atual, quando surgiu o primeiro decreto do nosso governador, quando surgiu o segundo decreto estendendo a quarentena, e vamos cogitar aqui se estender mais ainda. Esses decretos não acontecem de forma aleatória, não acontecem de forma adoidado. Esses decretos que vêm de cima, das autoridades acima de nós aqui na terra, isso não acontece a parte da vontade de Deus. Isso não acontece separado dos conselhos, dos desígnios da vontade do Senhor. Tá bom? Tá bom? Você crê nisso? Isso, irmãos, crer nisso aqui deve nos fazer cada vez mais homens e mulheres que estejam aos pés de Deus, aos pés do Salvador. Uma vez que isso não nos agrada muito, eu devo compreender e aceitar de que, se está acontecendo, se foi decretado algo lá de cima, aqui para nós, para baixo, é porque o Senhor soberanamente assim quis e usa as autoridades para executar a sua vontade. Tá? Então vamos lembrar disso. Vamos lembrar. Deus reina de uma forma maravilhosa e soberana, né? Mas sempre ligando esse reinado eterno do Deus vivo, essa soberania bondosa do Senhor, sempre conectando com a verdade. Quero não. Obrigado, Rebeca. Que tudo Deus tem seus propósitos. Soberania de Deus, a vontade do Senhor, seja ela qual for, para a minha vida, para a sua vida, para a vida do Brasil ou das nações, ao serem executadas, sempre está ligado a um propósito maior, a qual nós não entendemos agora, mas certamente iremos entender, tá bom?
Então, Deus exerce a sua soberania sobre as nações. Tá bom? Amém? Eita, vamos correr então. Segundo tópico, segundo ponto que eu quero falar para vocês, compartilhando, né? Deus é soberano sobre Satanás. Tá? Deus é soberano sobre Satanás. Eu poderia falar aqui também, Deus é soberano sobre o mal. Mas eu quis aqui destacar o nome desta criatura. Essa criatura maligna, cuja pessoa exerce um poder maléfico nas nações. Tá? Como eu não sei se vocês vão lembrar algo que eu falei domingo. O que foi que eu falei? Que o bem e o mal não são duas forças iguais. Tá? Não são dois poderes iguais que lutam entre si. Eu posso aqui também falar, usando quase a mesma ilustração. Deus e o diabo, ou o diabo, olha, o diabo, ele não milita contra Deus de igual para igual, tá? O diabo, ele só exerce a sua maldade dentro dos limites que o próprio Deus determinou para ele realizar as suas maldades. Amém? Vocês acreditam nisso? Vocês confiam nisso? Será que eu estou falando alguma heresia? Então, o diabo não milita com Deus de igual para igual. Tá bom? De forma alguma. Deus, ele é soberano sobre o mal. Deus, o eterno, todo-poderoso, o governante, o Senhor, o Altíssimo, ele é soberano sobre essa figura, a qual a palavra do Senhor nos apresenta em alguns momentos. Essa figura que mente, essa figura que quer destruir, essa figura que dissemina o mal, essa figura que traz contendas, discórdias, que traz toda uma malignidade para toda a terra, para todas as nações, né? Não é porque tem um versículo que diz: o mundo jaz do maligno, né? O mundo ali se trata de todos os conceitos, todas as práticas de maldade, todas as práticas de pecaminosidade, todos os pensamentos contrários à perfeição do Senhor que rodeia toda a terra. Ele é o Senhor do mal, mas um Senhor pequeno diante de o Senhor eterno, soberano e onipotente Deus. Ele é um servo, ele é um escravo, ele é um agente a qual só trabalha debaixo da soberania de um Deus que governa todas as coisas. Eu posso me lembrar aqui, irmãos, de Jó, Jó capítulo 1, capítulo 2, na verdade toda a história de Jó irá nos mostrar, né, principalmente no versículo do capítulo 1, onde Satanás, de uma forma que não conseguimos entender, adentra a presença do Senhor e Deus pergunta: você conhece Jó? E Jó, um homem íntegro, um homem bom, um homem temente a Deus. Aí, olha, você já viu alguém tão íntegro como Jó? Aí Satanás: mas é claro, ele tem saúde, ele tem bens, ele tem família, ele é abençoado. Como é que ele não é assim? Aí Deus então permite, Deus deixa. Eu poderia até falar: Deus manda Satanás mexer com Jó, né?
Aí vocês sabem toda a história. Aí Satanás, ele começa a lançar toda a sua maldade sobre Jó, né? Toca nos seus bens materiais, toca nos seus filhos, toca na saúde, mas Deus bota um limite: não tire a sua vida. Então Deus ordena e deixa, e na verdade quer que Satanás faça isso, e ele faz, né? Mas dentro do poderio e do senhorio de um Deus todo-poderoso, tá? Então Deus, ele é soberano sobre Satanás. Ele usa Satanás para cumprir os seus intentos na história da humanidade. E precisamos nos atentar para isso, em dar atenção para o Senhor e não para aquele que quer o nosso mal, que é o diabo. Então, uma vez que eu acredito nessa soberania de Deus sobre esta pessoa maligna que as Escrituras nos apresentam, e o qual existe, né? Eu preciso entender que Deus soberano é mais forte do que qualquer outro ser que venha a querer o meu mal. E uma vez que eu creio nesse Deus onipotente, pode ter certeza, eu vou me armar da sua pessoa, eu vou confiar na sua providência, em me capacitar a lutar contra o mal, a lutar contra os príncipes e potestades dos ares, que militam contra o servo de Deus, que militam contra a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Então Satanás, ele tem poder, sim, tem, mas um poder dado por Deus para cumprir os seus propósitos aqui na terra. E nós, como igreja, nós precisamos confiar em Deus e temer este Deus, não temer o mal, não temer a Satanás, tá bom? Porque Satanás, o próprio Jesus, já derrotou na cruz, tá bom? Então, soberano sobre as nações, soberano sobre Satanás. Terceiro, soberano sobre a própria morte. A morte está no controle de Deus, tá bom? A morte está dentro da soberania do Senhor, certo? A morte está dentro da vontade de Deus, tá bom? E Ele, no seu poder eterno, Ele tem a morte nas suas mãos. Mas não apenas a morte, mas a vida também. Eu vou me deter aqui mais a morte. Em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: Vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Não há. A morte entrou no mundo por causa do pecado. O homem quis pecar e pecou porque quis, e a morte entrou na história da humanidade. Mas vamos lembrar que nada, e nem nada, quando eu falo é nada mesmo, nem mesmo a morte que entrou no mundo fugiu do controle de Deus. Ele tira a vida e Ele dá a vida, tá bom? Então Deus é soberano sobre a morte,
temos um dia marcado na Jesus. Caso Jesus não nos arrebate antes, a morte nos espera, tá? A morte nos espera. A morte um dia irá bater nas nossas portas. A morte não é uma força ou uma realidade que caminha de forma aleatória pela terra, tá? Lembra, irmãos, a morte faz parte do calendário e da agenda de Deus para esta humanidade. Ah, pastor, mas é tão injusto. Não é injusto, não é? Lembra o que Paulo fala em Romanos? O salário do pecado é a morte. Nós morremos porque nós pecamos, tá? Então a morte é uma realidade que Deus, no seu governo soberano, quer que atinja esta humanidade. Por quê? Porque ele é justo. E a forma justa dele aplicar a sua justiça é por causa da nossa injustiça em pecar. É por causa das nossas transgressões. Então Deus, sim, Ele administra até a morte da humanidade. Cada pessoinha ou pessoona, né? Cada ser humano, meus irmãos, um dia enfrentará essa realidade. E esta realidade é, de uma forma poderosa, administrada pelo Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor, o Deus eterno, o Senhor grandioso, o Senhor que de forma ilimitada executa a sua liberdade, o seu governo, o seu querer, de acordo com a sua vontade. Tá? Você deve estar se assustando. Eu vou colocar você para se assustar mais ainda. Porque a morte de alguém todo-poderoso também estava sendo administrada de forma soberana pelo Deus, o Pai e o Senhor. A morte da pessoa mais incrível que poderia nascer sobre a terra também foi do querer, foi da vontade de Deus. Estou falando, sabe sobre quem? Sobre Jesus, né? A pior morte que poderia existir aconteceu. A pior morte que poderia se realizar aconteceu. Uma coisa é a morte vir até mim, que sou pecador. Outra coisa é a morte ir até alguém que é perfeito, que é santíssimo e que é bom. Eu não sou bom. Você não é bom. Jesus Cristo, Ele morreu. Morreu porque o Pai quis. Morreu que a vontade do seu Pai foi que Ele morresse. Em Atos, eu quero que você, por favor, abram em Atos capítulo 2, lá no Novo Testamento. Irmãos, é algo forte. Talvez até muita carne para a gente estar mastigando aqui online, né? Atos capítulo 2. Você vai ver comigo. Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Aqui é o apóstolo Pedro fazendo sua primeira pregação lá no livro de Atos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus,
Jesus foi entregue porque Deus, em uma eternidade, assim havia determinado entregar. Bom? Então, a morte de Jesus estava dentro do governo soberano de Deus. Aí eu falo, se a de Cristo estava, imagine a minha, imagine a morte de seres humanos pecadores. Claro, a morte de Jesus, como eu sempre tenho batido aqui, foi de acordo com a vontade do Senhor para cumprir um propósito maior. Propósito esse que se refere à salvação de muitas almas perdidas. Amém? Até aqui, está mais ou menos? Eu pergunto a vocês aí. Vocês acreditam neste Deus? O Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que você crê? Diga aí um amém. É difícil? É duro acreditar em tudo isso? Será que realmente a Bíblia nos dá amparo para tudo isso? Sim, irmãos, nos dá. Quer você creia, quer não, é este Deus que se apresenta e que se revela nas Escrituras Sagradas. É este Deus a qual eu conheço. É este Deus que eu creio. Você crê neste maravilhoso Deus? Amém? Cadê o amém aí? Vamos lá? 37 minutos. Estamos caminhando para o fim. Hoje é culto de oração, né? Seria, né? E nesse devocional eu separei algo para falar com vocês sobre a oração e relacionado com a soberania de Deus. O que é? Deus é soberano sobre nossas orações. Deus é soberano sobre nossas orações. É sim. Deus, na sua maravilhosa graça, na sua bondade infinita, Ele concede ao seu povo o poder de orar, a disposição de orar. Deus, em sua bondade, em sua graça, em sua soberania, até em nossas orações, Ele se conecta. A vontade dEle está conectada às nossas orações. E aqui eu quero falar para vocês que Deus, em relação à soberania dEle, exercida por Ele quanto às minhas orações, Ele administra tudo isso, de modo que Ele responde ou atende a minha oração diante do querer dEle e diante da vontade dEle, tá bom? Eu quero citar aqui 2 exemplos aqui, não vamos abrir no Antigo Testamento, que eu vou citar o rei Ezequias, né? Lembra o que aconteceu com ele? Ele adoeceu, ele foi um rei até legal, foi um rei até bonzinho, né? Ele adoeceu de uma doença grave, lembra? E ele, quando soube que ia morrer da doença, ele chorou aos pés do Senhor, ele clamou na presença do Senhor, ele falou o tanto que ele estava sendo servo, estava tentando ser correto, ele falou sobre a sua fidelidade a Deus, ele orou a Deus, né? Ele se lamentou por causa de que a doença dele iria levar à morte em poucos dias. Então ele orou, ele pediu a Deus, Senhor, né?
Humilhou-se na presença do Senhor, querendo saúde para viver mais tempo. Não é verdade? E a esta oração Deus atendeu. Deus quis atender a oração de Ezequias e curou Ezequias e deu mais, se eu não me engano, 15 anos de vida para Ezequias. Mas no Novo Testamento tem uma pessoa lá que pediu saúde a Deus, que clamou ao Senhor por 3 vezes e Deus não quis curar. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Abra comigo aí a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Tá tudo bem aí? Deu um ok aí? Eu tô achando vocês muito calados. Vocês estão muito calados. Deu um amém aí? Faça um ok aí. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 7 em diante. Você já deve ter lido essa porção bíblica muitas vezes. Vai falar sobre o apóstolo Paulo, né, no capítulo 12. Deus levou ele para ter uma visão e escutar coisas maravilhosas, tá? Então, depois disso, para ele não ficar soberbo diante de tantas coisas boas que ele ouviu e recebeu de Deus, Deus quis colocar algo na vida dele, para que ele pudesse ficar humilhado e sempre na presença do Senhor. Alguns acham que era uma doença, uns acham que eram as perseguições, outros acham que era algumas tentações pessoais. Então não vamos entrar nesse assunto aqui, porque nem eu mesmo, eu não sei de forma exata o que é que Deus permitiu, o que é que Deus quis colocar na vida de Paulo, que o fez tanto sofrer. Mas diante desse sofrimento, talvez uma doença, versículo 7, Paulo fala, e 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha o versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi, falhou. Por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então, Paulo orou 3 vezes: Senhor, afasta isso de mim. Senhor, me cura disso. Senhor, me livra disso. Paulo, sofrendo por algum motivo, clamou a Deus por livramento, por saúde, por alguma coisa, por algo que o deixasse de sofrer. Então, Paulo clamou a Deus. Deus simplesmente e poderosamente falou. Então ele me diz, Paulo fala, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá bom? Então, Deus, ele não quis responder de acordo com a vontade do apóstolo Paulo. Ele não quis. Deus quis com que aquele espinho na carne permanecesse em Paulo. Orou 3 vezes, clamou a Deus. E Deus disse, a minha graça te basta. Você vai ficar com esse espinho na carne, Paulo. Você vai ficar. Deus é soberano sobre as nossas orações. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nós suplicamos, mas Deus atende se Ele quiser, de acordo com a vontade dEle, tá? De acordo com a vontade dEle. 1 João, capítulo 5, e é o último ponto que queremos finalizar. Alguns irmãos faltaram o culto, o devocional de oração hoje, hein? 1 João, capítulo 5, versículo 13. João assim fala, no poder do Espírito Santo. E esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, ou Ele nos atende, tá? Podemos pedir a Deus o que Ele nos mostrar. Podemos pedir a Deus que esses decretos sejam curtos. Pedimos a Deus que o coronavírus passe logo, ligeiro, fechado. Pedimos a Deus que essa crise mundial passe. Sim, podemos clamar a Deus. As nossas orações são nossa obrigação de serem feitas ao Senhor. Temos que pedir, né, nosso Pai? Mas o nosso Pai só nos atende de acordo com o seu querer soberano. Tá bom? Precisamos entender mais sobre isso e aceitar, irmãos, esta palavra que vem do Senhor. Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano sobre Satanás, Deus é soberano sobre a morte, Deus é soberano sobre as nossas orações. Eu ia terminar falando, mas eu vou deixar isso para o próximo encontro, que Deus é soberano sobre a vontade humana. Eu quero falar sobre isso em outra ocasião. E sempre lembrando, irmãos, que a soberania do Senhor tem um propósito maior. Principalmente um propósito bondoso para aqueles que têm a Jesus como Salvador e Senhor das suas almas. Romanos capítulo 8, eu quero finalizar lendo essa porção bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 28, vocês já devem saber, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Quer seja o mal, quer seja o bem. Todas as coisas, de fato, está falando de todas as coisas. Tudo está incluído dentro desse termo. Todas as coisas cooperam. Se você ama a Deus, se você ama a Jesus Cristo, o Filho de Deus, se você ama a palavra do Senhor, tudo isso que tem acontecido no mundo vai cooperar para o teu bem. Tudo. 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 Que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, venha a nos capacitar a entender a vontade dEle, a entender o querer dEle e aceitar de acordo com aquilo que Ele tenha nos revelado. Que a graça do Senhor seja convosco. O Espírito de Deus, o nosso Consolador, nos capacite a, de uma forma fiel e corajosa, estarmos passando por todo e qualquer momento, irmãos. Tá bom? Sempre na presença de Cristo, sempre na presença do nosso Pai, sempre na dependência do Santo Espírito de Deus, que nos concede o poder de estar superando todas as situações que vierem a acontecer. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo, tá bom? Eu quero finalizar orando, tá? 52 minutos de devocional, pelo menos só eu falando aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continuemos a orar, tá bom? Boa noite para todos. Não entrou ninguém novo aqui, então os que eu já falei, né? Se sintam abraçados.
Como eu disse, soberania de Deus é um assunto muito delicado, é um assunto que, por ser delicado, precisamos estar muito atento à palavra do Senhor e nos dispor a crer em tudo aquilo que Ele nos revela na sua palavra, tá? Vocês querem cantar um hino final? Vocês estão aí do outro lado? Dá um sinal aí. Boa noite, Mazé, está conosco ainda. Neto, Tainá, não sei se está conosco ainda. Emerson, Sônia, Lucas, Marcelo, Renata, Anthony, Gabi, Christian, Margarida, Loilton, Rodrigo, Zé Lopes, Débora Nascimento e Tassiana. Creuzinha, boa noite, viu? Não esqueçam de reservar um tempo para orar hoje, tá? Que o Senhor abençoe cada um das suas vidas, tá bom? Eu vou orar. Karine. Em seguida, vamos estar finalizando, tá bom? Se Deus quiser, eu vou marcar o próximo, tá bom? Eu aviso no grupo da igreja e coloco aí no zap daqueles que querem estar conosco, tá bom? Mas eu senti falta de alguns irmãos aqui da igreja. Cacá? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento. Pedimos a Tua bênção sobre nossos corações. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós. Nos guarde do mal, Pai Santo. Ilumine nossos pensamentos diante de tantas verdades da Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro. Beijo, Deus abençoe.